Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal Band Minas desta quinta-feira. Usina de Três Marias opera com 10% da capacidade. Governador Fernando Pimentel sobrevoa o reservatório. Reincidente no crime. Detento estupra mulher durante saída temporária de fim de ano. 160 assaltos por mês em Minas Gerais. Motoristas e trocadores de ônibus convivem com a violência. E também homenagem a personagem histórico. Escultura gigante de Chaves é atração no leste do estado. Veja agora no Band Minas. Por causa da falta de chuva, a produção de energia na usina hidrelétrica de Três Marias caiu 90%. E a redução do volume de água na represa também prejudica pescadores e empresários. Hoje, o governador Fernando Pimentel sobrevoou o reservatório. Com a redução no volume de água na represa, pescadores e empresários de Três Marias estão encontrando dificuldades de manter os negócios. O turismo é o principal setor atingido pela estiagem. O turismo reduziu drasticamente e isso impacta toda a cadeia econômica ligada a ele, né? Pousadas, restaurantes e em consequência, o comércio em geral. Fernando Pimentel esteve na cidade e sobrevoou o reservatório da CEMIG e viu de perto a realidade na região. O governador foi recebido por autoridades e funcionários da Companhia de Energia. Em entrevista coletiva, disse que ficou assustado. Vou dizer que eu fiquei um pouco chocado. De fato, a represa está muito baixa, né? Durante a visita, Pimentel foi informado de que a represa está operando este mês com apenas 10,23% da sua capacidade. Com a redução no nível do reservatório, a produção de energia está afetada. Das 6 turbinas existentes na usina, apenas uma está funcionando e gerando 36 megawatts-hora. Para se ter uma ideia da redução na geração de energia, a hidrelétrica tem capacidade para gerar 396 megawatts-hora. Mesmo com uma queda de quase 90% na produção de energia, o presidente da CEMIG descarta o desligamento da hidrelétrica. O setor elétrico, como ele tem um forte planejamento nacional, o risco de ter um colapso no abastecimento é praticamente zero. A represa de Três Marias forma um reservatório de 21 bilhões de metros cúbicos de água do Rio São Francisco. Nos últimos 3 anos, o nível da barragem vem caindo. Em 2012, ela operava com 84% da sua capacidade. No ano seguinte, em 2013, chegou a 39,05%. No ano passado, outra redução. 28,25%. O governo estadual, nesse tempo todo aí, 12 anos para trás, não conseguiu deixar pronto nenhum plano de contingência geral, elaborado, modelado, para que a gente enfrentasse uma situação como essa agora. Em entrevista coletiva hoje à tarde, o ex-diretor de operação da Copasa, Juarez Amorim, que ficou no cargo por 12 anos, se defende das acusações feitas pelo atual governo e garante que foram feitos vários investimentos na área. O plano diretor está sendo atualizado há 2 anos. A obra da PPP, que é a principal obra nossa, ela está em andamento desde dezembro de 2013. A ampliação do Rio das Velhas, uma obra de 250 milhões, ela está na sua etapa final. Sobre a crise hídrica que atinge o estado e principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte, o governador pediu mais uma vez à população que reduza o consumo de água em pelo menos 30% e falou na construção de um novo reservatório. Nós vamos acrescentar um 3º sistema. Estamos estudando o local, deve ser ali na região de Jaboticatubas, Taquaraçu, vertente da Serra do Cipó, que é onde a gente tem um lugar mais próximo com grande quantidade de vazão para trazer para a região metropolitana. E a Prefeitura de Juiz de Fora fez hoje um balanço da situação do abastecimento de água na cidade. O rodízio no abastecimento, que acontece desde outubro do ano passado, está mantido por tempo indeterminado em Juiz de Fora. A Prefeitura também anunciou que vai diminuir a vazão da represa João Penido, que hoje abastece 40% da população da cidade. O objetivo é poupar o manancial. A represa de Chapéu d'Uvas, que foi inaugurada no ano passado, vai ter a vazão aumentada para equilibrar o sistema. Além disso, a Prefeitura pretende lançar campanhas de conscientização para tentar
reduzir o consumo. Como nós tivemos um ano completamente atípico, talvez dos últimos 100 anos, um dos piores anos para os mananciais de Juiz de Fora, nós vamos mais uma vez continuar com o rodízio de forma indeterminada. Se nós não tivermos a normalidade durante 2015, poderemos ter problemas. Então é fundamental a economia da população, que a população possa se conscientizar para que possamos enfrentar 2015 da melhor forma possível. Se estivesse chovendo dentro da média histórica, hoje os reservatórios de Juiz de Fora estariam praticamente cheios. Só que com a seca, o principal manancial da cidade opera com menos de 30% da capacidade. E se as chuvas continuarem abaixo do esperado, a prefeitura da cidade não descarta tomar medidas mais drásticas. E para falar sobre a crise do abastecimento de água no estado, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Pelo que a gente viu aí na reportagem do Augusto Medeiros, existe uma polêmica entre o atual governo e o governo anterior, né? É verdade. Estão começando a politizar a crise hídrica e a crise energética. Não precisa tanto, né? Na verdade, o governo passado fez alguma coisa, não deixou de fazer, coisa importante, inclusive, aqui para a Copasa. Agora, nós temos uma realidade, né, Camila, é que tem chovido pouco ao longo dos últimos anos. A própria matéria do Augusto mostra isso, que ao longo dos 3 últimos anos vem diminuindo a precipitação pluviométrica, ou seja, está chovendo menos mesmo. Então, tudo isso reflete na situação que está, não é só Minas Gerais. Agora, essa polêmica, fez ou não fez, isso é desnecessário. O importante é o seguinte, o governador Fernando Pimentel assumiu para si a responsabilidade de resolver o problema. E está tentando resolver. Foi a Brasília, está levantando verbas, sobrevoou hoje, fez como São Tomé, né? Foi ver para crer, sobrevoou os reservatórios, de maneira que é isso que tem que fazer, é tocar para frente, não ficar olhando no retrovisor. Agora, para ter certeza da situação, você acha que ele foi lá fazer o sobrevoo? Na verdade, o governante, ele tem que ir onde está acontecendo alguma coisa grave. Ele foi lá para isso. É um dever do governante estar presente, estar junto, inclusive, às populações que são atingidas. Foi lá para isso, claro. Agora, Lindenberg, no próximo domingo tem aí eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, né, do Senado Federal e também da Assembleia Legislativa. Como que estão essas disputas? Olha, na verdade, a disputa está na Câmara dos Deputados, muito acirrada, e é muito provável que o candidato do PSB, o Júlio Delgado, seja cristianizado, seja abandonado pelo PSDB para votar em Pedro Eduardo Cunha, para evitar o segundo turno entre Eduardo Cunha e o Arlindo Guinagre. Aqui em Belo Horizonte, não tem problema, o Adalcléber Lopes já está praticamente eleito, será pelo voto aberto, que é uma novidade, de maneira que a disputa está lá. No Senado também tem uma disputa, mas lá é outro problema. Ok, Lindenberg, obrigada pela participação. Boa noite, Camila. Boa noite. A seguir, conclusão de inquérito sobre queda de viaduto é novamente adiada. E ainda, ônibus são alvo de 160 assaltos por mês no estado. Agora, 7 em ponto. A gente volta já. Palavra de quem ganhou no